Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Eterno para sempre, na minha vida e na sua vida. Quero agradecer a Deus e a vocês por ter se inscrevido, por ter assistido os meus vídeos, por ter deixado os seus comentários. Que nosso Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãs, hoje, eu quero o vídeo de hoje falando sobre uma pergunta que uma irmã me fez, uma jovem me fez, Um dia uma jovem perguntou para mim assim, ela fez assim: ô irmã, esse tempo que a senhora tem de caminhada com o Senhor, deixa eu arrumar aqui, de caminhada com o Senhor, não já passou pela sua cabeça em desistir, em parar de congregar, em parar de ir à igreja? E eu respondi para ela, que no início da minha caminhada não, uns 10, até uns 10, 12 anos não, nunca tinha passado na minha cabeça de ficar em casa. Mas no decorrer, dos anos, eu disse a ela que hoje eu congrego por amor e obediência à palavra de Deus. Eu congrego por amor e obediência à palavra, esta palavra aqui do Eterno. Porque se eu e você, a gente for, formos olhar para o homem, a gente fica em casa. Porque muitas coisas têm acontecido. Só que a palavra de Deus, ela não nos engana. Ela diz que essas coisas aconteceriam em nosso meio. Os escândalos, O Senhor está arrancando a capa, o Senhor está sacudindo, o Senhor está passando. E por enquanto ainda é só a mão dele que tá estendida, dando uma sacudida. Porque chegará o dia que o próprio Senhor, ele vai descer, ele vai passar, ele vai sacudir. Se agora muitos estão achando que o Senhor está sacudindo, o Senhor está arrancando as capas. Mas o Senhor, ele vai sacudir essa terra chamada Brasil. Vai sim. Porque a maioria estão na casa do Senhor, mas não servem a Deus. Estão na casa do Senhor, mas estão de engano. E tem sido pedra de tropeço para os pequenos. Então, o meu conselho é que não fique na internet o dia todo, ouvindo coisas que vai abalar a sua fé, vai te abater. Mas tire tempo para você meditar nesta palavra. Porque toda vez que você abrir a internet, você vai ver lá no canal do YouTube um escândalo. Um escândalo. E muitas das vezes, aqueles que se diz que servem a Deus, usam dos escândalos para também falar mal e acaba afastando os pequenos do Senhor. Porque não é todo mundo que tem uma fé igual, uma fé alicerçada. Então hoje eu congrego, porque a igreja de Jesus, ela foi, é e sempre será vencedora. Porque Jesus, ele já venceu o maligno. O mundo, ele não é do maligno. O mundo jaz no maligno. Está no maligno. O que está acontecendo são ações, são atitudes de pessoas que estão no maligno. Mas tudo é de Deus. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor. E o Senhor vai descer com vingança.
O Senhor vai sacudir. O Senhor, Ele vai fazer justiça. O Senhor, Ele está passando e vai passar sim pelos altares. Ele vai arrancar sim muitos que estão lá de engano. Muitos que estão lá de engano. O Senhor vai arrancar. Mas não é por causa dos escândalos, por causa das mentiras, por causa das capas que eu vou parar de congregar. Por quê? Eu tenho que congregar em obediência à palavra de Deus. Por amor à palavra de Deus. A palavra de Deus fala aqui no livro de Sofonias, que Sofonias 1, no seu verso 6, o Senhor diz que Ele vai vir sobre a face da terra, né, aqui no versículo 2, Ele diz que Ele vai vir sobre a face da terra. E tudo sobre a face da terra Ele vai arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: eu arrebatarei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. Ele vai vir sobre a terra. Ele diz: eu estenderei a minha mão. Aqui no versículo 4 de Sofonias 1, contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Aqui ele está falando do povo dele, daqueles que diziam que serviam a ele. E hoje não está diferente. Deus vai estender a mão sim, sobre esses altares que está de engano, sobre essas igrejas que está de engano, sobre essas pessoas que diz que servem e não servem. Ele vai estender a mão dele, vai sacudir, vai destruir. Ele diz: eu estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal. Está vendo? O resto de Baal são Baal, serve a Baal. Então ele diz: ele vai exterminar deste lugar o resto de Baal, e o nome dos queimarins com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e jurando por Malcã. Coração dividido. Uma hora diz que serve, outra hora não serve. Não, eu sirvo a Deus, eu falo de Jesus aqui, mas eu posso ir ali, eu posso ir acolá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. O Senhor vai exterminar. Coração duvidoso, coração enganoso, coração cheio de capa, parecendo um repolho. Cheio de capa, de folha, você tira o repolho, você tira, mas ele é cheio de folha. Aquela capa grossa. O Senhor vai arrancar, o Senhor vai destruir. E no 6, ele diz assim: os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Os que deixam de andar em seguimento com o Senhor, que deixaram os caminhos do Senhor, que não perguntam pelo Senhor, que se desviaram do caminho do Senhor, o Senhor vai exterminar. Então volta hoje para Jesus. Volta hoje, meu amado e minha amada. O que é que você está esperando? Deixa o homem o seu caminho maligno. Deixa o homem com seus pensamentos e o seu caminho maligno. Deixa ele com a sua mentira, com a sua descaração, com a sua chocarrice, com a sua prostituição, com a sua feitiçaria. Deixa ele e segue ao Senhor. Escapa-te pela tua vida hoje, porque amanhã pode ser tarde. Na eternidade só há dois caminhos: caminho de salvação eterna e caminho de perdição eterna, condenação eterna. Volta hoje para o Senhor. Quando a gente chega no versículo 10 de Sofonias 1, o Senhor ele diz: naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um úvio desde a segunda parte, grande quebrantamento desde os oiteiros. Então vai ser um gemido, vai ser uma angústia, vai ser uma tristeza, vai ser uma lamentação que nunca houve na face da terra quando o Senhor voltar.
Porque o dia de juízo do Senhor é o dia da ira de Deus, é o dia que Deus vai derramar a ira dele sobre toda a terra e sobre todos aqueles que não quiseram andar com o Senhor. Eita, meu Deus, aleluia. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes. O Senhor vai esquadrinhar. Jerusalém hoje significa a igreja do Senhor. Aquele que não anda segundo o coração de Deus, que não quer obedecer ao Senhor, o Senhor vai esquadrinhar com lanternas. Vai procurar, vai dizer aqui o teu pecado, onde está escondido. Porque do Senhor ninguém se esconde. Aqueles que estão assentados se sentindo, mas estão assentados em cima da sua podridão, das suas fezes. O Senhor vai derrubar esse, o Senhor vai destruir. Que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ainda diz no coração, o Senhor nem faz bem nem faz mal. É esse que o Senhor vai sacudir, o Senhor vai destruir. Glória a Jesus. Você pode ler aí na sua casa para o vídeo não ficar muito grande. E eu vou saltando aqui alguns versículos, mas você pode ler aí na sua casa. No 14 o Senhor diz, o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. O homem é aquele que se diz que é poderoso. Aquele que diz que é grande, aquele que diz que tem muito dinheiro, tem muitas mansões, muitos aviões, muitos jatinhos, né? Muitas igrejas, achou que nada ia acontecer, que podia trapacear, podia fazer de qualquer jeito. Eles vão clamar a mim amargamente. Vai clamar a mim amargamente. Aquele dia de angústia, dia de indignação, de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas será esse dia. Ânsia, irmãos, ânsia, misericórdia, alvoroço. Cadê fulano? Cadê fulano? O que aconteceu? E agora? Não vai ter como se esconder da face do Senhor. O sol vai fugir de diante do Senhor. As estrelas, a lua, tudo fugirá de diante da presença do Senhor, porque só quem vai brilhar é o Senhor, o nosso Deus. No dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. O Senhor, ele diz na palavra dele que ele vai trazer tanta angústia sobre os homens. Ele diz, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Oh, aleluia! E angustiarei os homens, eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco sobre a terra. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A prata das pessoas, o ouro, o dinheiro das pessoas, as mansões não podem fazer nada. Não poderão fazer nada. Porque neste dia, quem brilha, quem dita, quem dá as ordens, quem determina é o Senhor. E será o dia da ira de Deus, o dia do juízo do Senhor. Então, no capítulo 2, Sofonias ele chega e diz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para aquelas nações, e hoje o Senhor está falando para nós, que esse dia virá contra todas as nações da terra.
E ele chega no 2, ele diz: congrega-te. Sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Oh, aleluia! Ele diz: porque Gaza será desamparada, e Asquelon assolada, e Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom desenraigada. Ai dos habitantes da borda do mar. Isso tudo já está acontecendo. A gente está vendo as guerras aí. É cumprimento da palavra do Senhor. Está tudo acontecendo, tudo acontecendo. Muitos inocentes morrendo, muitas famílias sendo destruídas. Está acontecendo, mas o Senhor havia falado esta palavra lá atrás, através do profeta Sofonias. Então, vamos congregar, não olhe para o homem. Congregue por amor e obediência à palavra de Deus. Fuja das mentiras, das panelinhas, das falsidades, das conversinhas. Fuja. Pegue sua Bíblia, bote debaixo do braço, chegue lá, dobre o teu joelho, ore, busque a face do Senhor. Terminou o culto, vá para sua casa. Alguém ligar, minha irmã, não quero saber de nada não. Alguém chegar, lhe dar o telefonema, minha irmã, não quero saber de nada não. Quero olhar somente para o Senhor e somente a Ele servir. Caia fora, porque o Senhor está passando pelos altares. O Senhor está passando pela igreja dele. Porque a obra do Senhor não se faz com engano, e o homem está fazendo com engano. Está fazendo com engano, está vivendo de engano e está enganando as pessoas. Então se afaste, porque Jesus ele está voltando. No livro de Hebreus 10, Hebreus 10, 25, também diz assim: glória a Deus, aleluia. Livro de Hebreus 10, eu vou ler do 19 para vocês entenderem, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá vendo? Tudo isso, toda esta safadeza, essa cachorrada, essa mentirada que está acontecendo aí, apóstolo Paulo, ele previu e ele viu e ele diz, estimule uns aos outros no amor e nas boas obras. Tenha a tua alma lavada com água limpa, que é a palavra. Tenha a ousadia de entrar no santuário do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelo sangue de Jesus. Então é pelo sangue de Jesus que você tem essa ousadia de entrar no santuário do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Ele diz, não deixe a sua congregação ainda fiéis lá, sabe por quê? Porque o trigo e o joio está lá. E o joio, só quem arranca o joio do meio do trigo é o Senhor.
O Senhor, Ele disse que nós íamos viver, íamos congregar, íamos andar com joio. E o joio, ele é muito parecido com o trigo. Mas o Senhor disse, sou eu quem faço essa colheita. Então o Senhor está fazendo a colheita dele. O Senhor está fazendo essa colheita. Por isso que está vindo esses escândalos. Porque o Senhor está fazendo a colheita dele. Mas deixa o homem perverso o teu caminho. E segue a tua caminhada com Cristo Jesus. Confiando nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ademoestar. Vamos falar. Vamos alertar uns aos outros. Como a palavra de Deus está dizendo aqui, não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, incentivando a permanecer na fé. Porque essas coisas aconteceriam assim. Lá no livro de Mateus 24, os discípulos chegam e perguntam para o Senhor. O Senhor diz, vai ter guerra, vai ter rumores, vai ter falsidade, vai ter um contra o outro, vai ter mentiras, vai ter adultério, vai ter fornicação. Muitos vai estar matando seus próprios irmãos, como aconteceu aí com a cantora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Muitos vai estar matando, por quê? Porque hoje a verdade, agora o povo não quer dar ouvido. O que é certo agora é errado, e o que é errado agora virou certo. O que é certo agora é errado, e o que é errado virou certo. Está assim agora, mas eu e você que conhecemos a palavra, vamos permanecer na boa e perfeita vontade de Deus, porque isso é agradável ao Senhor. O Senhor diz, vai acontecer tudo isso, mas vocês não se assustem. Cuidado com os fariseus, porque um pouquinho de fermento vai levar toda a massa, bota a perder toda a massa, mas tenha cuidado. Tenha cuidado, vocês vigiem. Então, o tempo todo o Senhor estava falando com os discípulos dele. E ele continua a falar comigo e com você. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, tudo isso que está acontecendo sobre a terra é a mão do Senhor. Deus não vai deixar barato, Deus não vai deixar ninguém escarnecer a palavra dele. Não vai, porque ele é Deus. Então não parem de congregar. Não parem, congreguem por amor e obediência à palavra de Deus. Se o seu pastor é um homem de Deus, se a sua pastora é uma mulher de Deus, abrace ela nesta obra, ajude ela nesta obra. Mas se não é, meu irmão, fuja. A Bíblia diz que é para a gente fugir da aparência do mal, irmão. O Senhor não diz assim, ó, olhe para o mal, e quando você vê, olhe para a aparência, e quando você vê que é mal, você fuja. Não diz assim, é aparência, tem aparência de mal, fuja. Fuja. Quando Satanás se apresenta para Jesus ali no deserto, ele não se apresenta como Satanás. Ele se apresenta como tentador. E o tentador ele não é feio, não. Uma pessoa que vem tentar outra pessoa, ele é feia? Não. Um homem que vem fazer uma mulher cair no adultério, ele é feio? Não, ele vem com palavras bonitas, vem com um buquê de rosa. Ele vem sendo gentil. A mesma coisa a mulher que vem fazer um homem cair em adultério. Ela vem bonita, ela vem bela, ela vem cheirosa, ela vem gentil. Ela vem fazendo tudo aquilo que a esposa não tem tempo de fazer em casa. Que o esposo não pode dar à sua esposa por não ter um emprego, não ter um trabalho. E aí o diabo envia um tentador, uma tentadora, que é chamado de tentação. Aí a pessoa cai naquela tentação, achando que é bom. E aí no final é o quê? Morte. Só que quando o Senhor ele libera uma palavra, o tentador agora, a capa dele cai, e aí o Senhor agora chama ele de diabo. Está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4. No seu capítulo 4. Mateus, no seu capítulo 4. Fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala. Desse jeito assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele teve fome.
Ele teve fome. Aqui em Mateus fala diabo. Já Lucas, ele descreve com mais precisão. Ele chega e ele diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo o diabo. Tentado. Então, quando o tentador ele se apresenta, você vê que ele chega dizendo para Jesus que ele daria todos os reinos da terra. Ah, transforma estas pedras em pães. Você já viu um pai dar pedra a um filho? O pai dá pão. O diabo ele manda transformar, vai transformar as pedras em pão. Ele está dizendo o quê? Temos que ter o discernimento. Ele está dizendo o quê? Que a pessoa trabalhe, roube, mate, se prostitua, faça o que quiser para poder ter o pão na sua mesa. O Senhor manda trabalhar, mas ele olha para Jesus e diz: transforma essas pedras em pão. Transforme que você vai ter pão para você comer. Ou seja, ele queria que Jesus pecasse. Ele queria que Jesus negasse o nome do Senhor. Mas o Senhor disse: não. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É da palavra de Deus que eu vivo e que você vive. Quando ele diz: transforma estas pedras, ele está dizendo: vai se prostituir para ter dinheiro, vai usar droga, vai se drogar, vai se prostituir, vai roubar, vai matar, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir a paz das pessoas. Quando ele diz: transforma estas pedras, então ele está dizendo que a maneira mais fácil é matar, roubar, é destruir, é se prostituir, para que o dinheiro chegue mais fácil. Porque ele queria algo rápido, ele queria que Jesus fizesse algo rápido. Ele queria que Jesus transformasse pedra em pão para matar a tua fome. Porque Jesus estava no deserto. Talvez você esteja nesse deserto e vozes venham no teu ouvido. Faça isso, faça aquilo, é mais fácil. Não faça não, isso é voz do inimigo. Deus, ele vai suprir a tua necessidade. Deus, ele supre toda a tua necessidade. Jesus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Não faça o que o diabo está mandando. Não faça. Jesus o tempo todo disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E Jesus vence o inimigo com o maligno. Vence o inimigo vence o maligno com a palavra de Deus. Vence o inimigo com a palavra de Deus. Ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. Quando Jesus ele é batizado, que ele sai das águas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor ele se alegra com Jesus. O Senhor ele se alegra com Jesus. O Senhor diz: este é o meu filho amado. Este é o filho que me alegra. Este é o filho que me dá prazer. Este é o filho que ouve a minha voz. Então ouça a voz do Senhor neste dia de hoje. Jesus venceu o maligno com a palavra de Deus. Ele venceu o maligno com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Abra a tua boca e comece a profetizar. Use a palavra de Deus nessa situação, que o Senhor ele vai te dar a vitória. Congregue, não deixe a tua congregação como é costume de muitos. Congregue, deixe o homem perverso, o homem maligno seguir os teus caminhos e você segue andando com o Senhor. Amém, minhas amadas? Este é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas é a palavra de Deus. É o Senhor falando conosco, usando a minha vida para falar comigo e com você.
Se sentir de Deus, se inscreva. Se sentir de Deus, deixe seu comentário. Se sentir de Deus, compartilhe. E vamos em frente, porque o Senhor, os céus nos espera. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz do Senhor.